Ô Michel, você já disputou uma Copa do Mundo. Eu não consigo imaginar qual que é o tamanho da alegria e pavor, nervosismo, não sei, que é esse momento de Copa do Mundo. Já quero começar te ouvindo sobre isso. Não, então, eu posso te dizer que é algo surreal, assim. Eu tive essa experiência, dentro do futebol, foi a maior conquista que eu tive na minha carreira, poder vestir a camisa da seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo pela seleção. E, assim, é uma pressão surreal. Eu imagino que agora esse momento, né, acabou a temporada, pelo menos aqui no Brasil, e a gente está aí há alguns meses, 6, 7 meses da Copa do Mundo. Acho que todos os jogadores que têm possibilidade de disputar essa Copa do Mundo, eles só pensam nisso nesse momento, né? Ou seja, o Réveillon já é brindando assim, nossa, possibilidade, né? Pensando nessa possibilidade e, lógico, às vezes abdicando até de algumas coisas. Tá trabalhando. Né? Já trabalhando para isso. É algo que você já está pensando lá na frente, mas é algo assim, é algo surreal. Foi a maior, de verdade, foi a maior conquista. A gente fala de títulos e tudo 2010, mais. né, Michel? 2010. 2010, exatamente. Não tive a oportunidade de ganhar, mas já de ter disputado e vestindo a camisa da seleção brasileira, na minha carreira foi uma das minhas maiores conquistas, isso não tenha dúvida. Pois é, essa sensação fantástica, porque a gente, enquanto torcedor, já se envolve tanto, né, Lud? Você imagina você jogar e... Se a gente for trazer para o nosso mundo, sei lá, a primeira vez que a gente apresentou um jornal, esteve no estúdio, puxa vida, nervoso. Imagina um jogador, um boleiro, porque o Michel Bastos é a nossa boleiragem aqui da CNN. Boleiro. O Elisa, eu sou o boleirão. Boleirão, é isso, my friend. Entrando em campo, vestindo uma camisa da seleção brasileira. E nós teremos, né, Lud, México, Canadá e Estados Unidos aí, e uma Copa do Mundo que promete, como sempre, né? Como sempre, mas agora triplamente dividida, gente, voando de lá para cá. Um desafio logístico, primeiramente, né, Elisa, para as seleções ali. Para mim, que vou cobrir a Copa do Mundo, que estarei em todos esses países trazendo as notícias da seleção brasileira. Mas expectativas muito altas aí para o Mundial. Para a seleção, com o Carlo Ancelotti, que já teve uma mudança, acho que de patamar, de energia, de... preparação mesmo para a Copa do Mundo desde que o italiano assumiu a seleção brasileira. Então, acho que a gente tem altas expectativas aí para esse Mundial. E o Ancelotti, já o nosso sobrancelha predileta? Que ele só fala com a sobrancelha predileta e sempre mascando um chiclete. Esse é o personagem Ancelotti. Eu não sei quantos chicletes ele vai mascar até lá. Charuto depois. Eu tô falando sério. Não, peraí. Uma média de 7 Tem uma média já? Porque ficam reparando. Exato. Então ele dá o tempo de gastar o chiclete e descartar para trazer. E charuto também? O charuto é na comemoração. O charuto é no pós. Bom, tomara que ele então acenda esse charuto para comemorar a Copa do Mundo. Como é que está Ancelotti nesse nosso mundo Seleção Brasileira 2026 e até levando um pouco em conta 2025, com os jogos e as experiências que a gente já acompanhou dele aqui no Brasil? A gente está vendo um treinador entendendo qual é o cargo. E é muito interessante que alguém que já ganhou praticamente tudo na vida, no futebol de clubes, estar aprendendo o que é treinar uma seleção. Então, ao mesmo tempo que ele tem organizado o elenco, testado possibilidades, é alguém que pode colocar justamente tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, seja como jogador, como alguém que já trabalhou na seleção da Itália. E também como treinador de clubes, em prova a partir de agora. Porque a gente nunca pode esquecer que é muito diferente treinar o elenco estrelado, como era o Real Madrid, ao longo de uma competição longa, como, por exemplo, La Liga, ou como competições em que você tem, assim, uma força dos jogadores muito intensa, como é na Champions, diferentemente do que é uma Copa do Mundo. Um tiro curtíssimo, com seleções que muitas vezes são desconhecidas para o treinador, para os nossos jogadores. Então, é um momento muito, muito interessante para a seleção brasileira, porque está sendo comandada pela primeira vez também por um estrangeiro. E quem vai ser a seleção brasileira? E o Vini Júnior? E o Neymar? Bom, vou começar pelo Neymar. Ô, Michel, me diga, vai, abra seu coração sobre o Neymar aqui. Eu respondi muito isso aí, pode. Mas então por quê? Já tem certeza da resposta? Não tem dúvida? Não, porque é sempre aquela pergunta. E aí, e o Neymar, vai ou não vai? Gente, eu acho que o Neymar, ele tecnicamente é indiscutível que ele deveria estar nessa seleção brasileira. Só que eu acho que hoje
o próprio Ancelotti ele fala que se fisicamente, não só Neymar, mas os outros atletas não estiverem bem, não vai chamar. Então, assim, eu também, e aí nesse sentido eu concordo, eu torço pela recuperação do Neymar, espero que ele possa se recuperar fisicamente bem, porque tecnicamente acho que não há dúvidas que ele ainda tem condições de servir a seleção brasileira e ajudar a seleção brasileira. Acho que tecnicamente ele é esse atleta que vai chamar a responsabilidade, então enfim, só que eu acho que se fisicamente ele não estiver preparado, dificilmente ele estará na Copa do Mundo, mas pelas suas palavras, pelo que ele vem falando, ele tem esse desejo e vai se preparar para isso. Eu espero que ele esteja. E mais nomes? E Vini? Esse é certo. Esse é certo. O próprio Ancelotti já confirmou, inclusive, né, a presença do Vini e do Estevão. Estevão é um nome que encantou o Ancelotti desde o começo, né? Desde a vinda. Ele sempre falou muito das características do Estevão. Estevão tem 5 gols já com a seleção, né, com a seleção brasileira. Com 18 anos. Então, assim, eu acho que é um menino que com pouca idade ele chama a responsabilidade. E eu acho que é uma responsabilidade, a gente até falou em alguns programas atrás, no Domingol, sobre de talvez ele chamar a responsabilidade. Não, acho que não seria a responsabilidade do Estevão com 18 anos, até porque é uma Copa do Mundo, então assim, algo muito forte, muito pesado. Mas ele tem potencial para isso. Eu acho que pós-Neymar, eu acho que tecnicamente falando, é o jogador que mais me impressionou. Você já vê que em momentos decisivos o Estevão não se intimida, né? Ele tem essa característica de chamar a responsabilidade, A personalidade, exatamente. Desse jeito, né? Sim, exatamente. Essa característica. Ele tem, só que ele tem muita pouca idade. Seria um fardo muito pesado para ele assumir essa responsabilidade de chamar para ele tudo isso com apenas 18 anos. Eu acho que ainda é muito pesado. Eu sei porque eu fui para uma Copa do Mundo com 27 e eu acho que eu não aguentaria, não.